O governo, quando ele compra um produto, ele quer saber do seu produto na essência. Ele não quer saber da embalagem, ele não quer saber do rótulo, do status da marca. Ele quer saber se na essência o produto é aquele que você que ele está querendo, ou o serviço, né? Mas isso é muito mais fácil de você visualizar no produto. Eu vou te dar um exemplo. Faz de conta que você está cotando aí detergente neutro, um produto comum. E para você que tem uma loja que vende no mercado privado, é bem provável que muitas pessoas vão aí procurando marcas conhecidas, como a IP, Limpol e qualquer outra. Agora, se você vende para o governo, provavelmente você vai acabar ganhando ou tendo mais chances de ganhar, principalmente na questão de preço, cotando alguma marca que não é tão famosa quanto a IP ou Limpol, sei lá. Por quê? Essas marcas, além do produto realmente ter uma qualidade diferenciada, o que não dá para negar, só que ela tem um adicional, o que encarece um pouco o custo dela, é que as empresas repassam os custos ou os investimentos, né, veja como você quiser, em marketing. Você vê comercial da IP na televisão, você vê às vezes patrocinando alguma coisa, enfim, é um gasto que a empresa tem que ela tem que repassar no preço final. Agora, aquele outro produto que você na essência, as mesmas características do IP, do Limpol, só que a empresa investe zero em marketing, porque é um produto voltado para as vendas ao governo, ele é mais barato. Só que justamente por ele investir zero em marketing, talvez você nem o conheça. Você só vai conhecer quando você entrar no mercado das licitações. E aí, tem muitas pessoas que têm esse preconceito, falando, não, essas marcas que vendem para o governo são horríveis, só vende porque é para o governo. Não, são produtos focados em atender a necessidade do órgão público. São produtos focados. Tem várias empresas, inclusive, eu vou te dar um exemplo muito comum. A gente já cotou aqui caneta. E você, quando vai ver a especificação da caneta, geralmente acaba caindo naquela Compactor ou acaba caindo na Bic. Só que tem outras marcas, indústrias nacionais, inclusive, que produzem voltado para a licitação. E são exatamente, ou talvez até melhor, na especificação. Só que não são famosas porque o foco daquela empresa é criar produtos para vender para órgão público, porque ele acredita que lá ele vai ter mais volume. Então, é estratégia, tá, galera? Se você vê uma marca que numa licitação que você nunca viu na vida, não ache que ela é inferior, tá? Pode até ser que seja. Não tô falando que não é, todas não são, mas numa boa parte dos casos, eu não vou nem falar a maioria, tá? Vou falar para ser conservador. Numa boa parte são apenas marcas, produtos voltados para a área de licitações. Inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha recentemente não, já faz uns anos isso. E aí, a gente trabalhava com ela, tudo, era amiga minha de longa data. E aí eu perguntei pra ela, eu falei, como é que você cota? Ela falou, eu descobri um negócio interessante. Em algumas empresas, quando eu falo que é para licitação, tem um setor só para atender quem vende para o governo. Às vezes tem uma linha secundária, às vezes tem um preço diferenciado, que ele esmaga um pouco mais a margem. Então tem, né, várias condições. E aí, quando ela me falou isso, eu falei, nossa, que legal. Mas eu falei assim, nossa, mas não deve ser tão comum. Até que um dia aconteceu comigo. Eu tava cotando um produto de limpeza e aqui na região tem uma indústria que faz produtos de limpeza. E quando eu liguei para eles, eu falei, olha, eu tô cotando tal. Só que geralmente quando é licitação, você não manda aquele texto, caneta Bic ou produto de limpeza, detergente neutro, não. Geralmente você manda aquela especificação de 3 linhas, né? A mulher bateu o olho e claramente identificou que era para o governo. Ela falou, é para licitação? Eu falei, é. Aí ela falou, olha, a gente tem uma empresa aqui que atende só para quem vende para o governo. É uma linha nossa secundária, o produto é o mesmo, só que ele tem custos reduzidos. Aí eu comentei com ela, mas que custos é essa? Ela falou, embalagem, marketing, né? Tudo é reduzido. Então eu falei, aí eu contei com eles. Eu não ganhei na época, mas a empresa que ganhou com a mesma marca que eu cotei. Aí eu, né, perguntei pra ela, claro, já vou até dar uma dica aqui pra você. Aí eu perguntei pra ela, eu falei, mas por que eu não... O cara cotou tão barato, pô, e você não me deu esse preço? Ela falou, olha, é que o seu KNAI tá de varejista, então eu não posso te passar um preço de atacado. Aí a gente fez uma alteração contratual e colocou o KNAI de atacadista. Mas entenda, são produtos que na essência é o mesmo daquele famoso que você vê comercial.
só que voltado para as licitações. Então, estruturar o seu negócio é você entender isso. A diferença tanto na estrutura da empresa em localização, você pode ter um ponto comercial ou não, você pode trabalhar de casa ou não, você pode ter um escritório num lugar tranquilo. Aonde a Magna está hoje é uma rua basicamente residencial. Da Magna para frente aqui que tem alguns comércios, mas é basicamente residência. E tá tudo bem, porque aqui o meu público, né, o meu foco aqui, principalmente na Império, é vender pro governo. O governo não tá querendo saber se eu tô na Faria Lima ou se eu tô numa rua residencial. Então, isso ajuda você a estruturar, estrutura mesmo, física do seu negócio, você entender que são marcas diferentes em algumas situações, que são produtos diferentes. Então, tudo isso vai fazer com que você tenha mais chances de ganhar. Tem outras coisas, como por exemplo, você tem que ter esses fornecedores, encontrar esses fornecedores voltado para quem quer vender para o governo. E não adianta, você tem mais maneiras, mas eu vou passar 2 maneiras de você encontrar esses fornecedores. Uma dessas maneiras é você, claro, ligar nas marcas mais famosas e ver se eles têm essas linhas secundárias. A segunda opção é você tentar participar de uma licitação, perdeu, veja para qual marca você perdeu. Eu tô participando aqui, sei lá, da caneta aqui, e eu cotei a marca XYZ, o cara ganhou com uma outra marca. Pô, deixa eu cotar com essa marca a próxima vez. Que marca é essa? Por que ele tem um preço tão bom? Vamos tentar descobrir. Então, essas são 2 maneiras. Tem outras, mas essa aqui acho que já vai ajudar vocês, beleza? Outra opção para quem está começando a vender para o governo e quer estruturar a sua empresa, se você não tem uma empresa aberta ainda, não sabe o que vender, uma boa opção é você ter muitos quinais. Por quê? É você estar apto a vender várias coisas. Você ter quinais para vender material de escritório, produto de limpeza, sei lá, produtos de jardinagem, material de construção. Claro, alguns desses quinais tem algumas restrições, você não vai conseguir colocar vários. E quando você vai estruturar a sua empresa, se você for MEI, tem alguns quinais que também são restritos para o MEI. Mas de modo geral, tente colocar o máximo possível para você ter ali um leque de opções maiores. Você não paga mais por ter vários quinais. Você paga um imposto correspondente ao que você está emitindo. Se você for do MEI, você vai pagar um valor fechado, né? O valor do mês lá, independente do faturamento. Se você for do Simples Nacional, é uma alíquota de faturamento, então não tem problema, tá? Outra coisa que é estruturar o seu negócio é estruture e realmente se dedique a esse processo. Tenha condições de falar assim, não, eu vou aprender licitação, né? Eu vou gabaritar aqui, que nem eu já vi, tava conversando, acho que a Rita tava na aula de ontem e colocou aqui. Não, eu acho que eu já assisti todos os vídeos de vocês. Pô, isso é dedicação, pô. Você parar e estudar, falar, não, eu vou aprender, eu vou ver, eu vou assistir, eu vou entender como é que funciona esse negócio. Não adianta você querer entrar no mercado nas coxas, e isso vale para qualquer mercado. Isso vale para o mercado das licitações, isso vale para o mercado financeiro, vale para qualquer mercado. Se você quer vender alguma coisa, quer trabalhar prestando um serviço, quer fazer qualquer coisa, se você não se dedicar e fazer aquilo bem feito, achar que as coisas vão saindo naturalmente, elas até vão, mas precisam de um empenho no começo. Uma empresa, de modo geral, uma empresa, quando você começa ela, é uma grande locomotiva. Para você tirar ela do lugar, você tem que fazer uma força muito grande. Você tem que, né, tirar, ela tá estacionada, parada. Depois que você embala, aí sim você pode parar de fazer força para tirar do lugar. Aí você entra na locomotiva e agora você conduz para qual direção ela vai, né? Alguém já, né? Provavelmente aconteceu com você, principalmente com os homens, você já teve que empurrar um carro, né? Sabe, quando descarrega a bateria, se seu carro é manual, às vezes dá para você dar um tranquinho no carro. Como é que você faz? Primeiro, se você tá sozinho, né? Você sai do carro, empurra o carro, quando ele tá embalado, você entra no carro, aí você tenta ligar e aí você conduz o carro. Uma empresa é muito parecido. No começo, você só quer tirar ela, sair do zero. Isso vai esforço. Principalmente se você estiver sozinho. Se você tiver um sócio, talvez um empurre, né? O outro coordene. Talvez, se você tiver amigos, né? Para colocar dinheiro na empresa, seria um empurrão. Mas, de modo geral, a analogia é essa. Quando você cria um negócio, o primeiro esforço é para você tirar aquilo do zero, para você fazer rodar. Depois que começou a rodar, depois que começou a embalar, aí sim você consegue sentar lá na direção e começar a guiar para onde você quer ir. Beleza? Vamos lá.
Então, essa é a primeira dica, né? Estruturar a sua empresa, que a gente acaba dividindo ali em algumas pequenas etapas. Mas a primeira dica é estruture o seu negócio e coloque essas dicas aí em prática, pelo menos essas subdicas, né? Entender que a estrutura física realmente do seu negócio é diferente, entender que os produtos cotados, eles podem ter marcas que não são tão famosas, né? Você ter bons fornecedores para você conseguir buscar esses preços competitivos e produtos que atendam, né? Uma coisa que eu não falei, o que acontece para quem está começando no governo, nas vendas no governo, todo mundo acontece, 90% faz isso. Ele já tem uma empresa, principalmente quem já tem uma empresa. Eu tenho uma empresa e eu já trabalho, por exemplo, com tinta, né? E aí, vem uma licitação para tinta e ele cota a melhor tinta que ele tem. Muito melhor do que o órgão público está pedindo. E aí, no final das contas, ele vai acabar perdendo porque essa tinta tem um preço maior, porque ela é melhor mesmo. E ele fala, não, mas a minha tinta é melhor. A minha área de cobertura, tô chutando aqui, tá, galera? É 100 metros. A do cara é 90. Quanto que o órgão pediu? Ele pediu 89. Meu amigo, então a dele atende. Mas a minha é melhor. Mas a dele também é boa. Ele não quer a melhor. Ele quer a que atenda o que ele precisa pelo menor preço. Se ele quisesse uma que tivesse uma cobertura de 100 metros, ele colocaria 100 metros. Ele não quer uma de 100 metros. Ele quer uma que atenda 90. 89, sei lá, enfim. Então, ele vai colocar, o órgão público, quando ele vai fazer uma licitação, ele coloca o sarrafo mínimo, né? Eu quero daqui para cima. Se você quiser entregar algo superior, muito bem, eu não vou reclamar, não sou maluco, né? Mas eu quero pelo menos isso. E aí, qual que é a sacada para você que já tem uma empresa no mercado privado? Cote aquilo, nem mais e nem menos. Por quê? Se você cotar menos, você vai perder a licitação, porque você não vai atender o que ele quer. E se você cotar mais, você diminui as suas chances de ganhar. Por quê? Porque quando você cota mais, isso geralmente fica mais caro. Então dá mais chance para outra empresa cotar um produto que realmente é o que ele pede, né? Nem mais nem menos, e ganhar de você na fase de preço, na fase de lance, beleza? Então, de tudo isso, coloque vários quinais, se dedique ao processo, tenha bons fornecedores, isso vai ajudar você a ter sucesso nas licitações, beleza? Outra